Olá, estamos de volta. Rede Brasil, falando de futebol para você. E eu queria lembrar aqui do jogo da seleção brasileira, né? O jogo da seleção brasileira que vai muito bem, Filipão fazendo um belo trabalho, mas estranho. O Filipão precisa corrigir uma coisa. O time do Brasil não é um brinquedinho do Neymar, que no primeiro tempo não quis passar a bola para o Hulk, não quis passar a bola para o Oscar, e que no segundo ficou fazendo gracinha para o Robinho. E isso prejudica. O gol no primeiro tempo só saiu porque houve seriedade por parte do Oscar e do Hulk. E do jogo que ficou lá na frente batalhando. Agora, essa postura de menino mimado do Neymar não pode chegar até a Copa. Tá certo, tá sendo burilado, é o craque do time, mas precisa tomar juízo. Tá querendo transformar a seleção no timinho dele. E seleção brasileira não é para brincadeira. Pegou muito mal o primeiro tempo do Neymar. Além do mais, prender a bola demais, ficar levando pancada às vezes é culpa dele. Apanha demais, eu reconheço, não é caicai, porque toma pancada, mas precisa soltar a bola. E precisa entender que joga com todo mundo. Não é só o time dele e do Robinho. Então a gente precisa ficar de olho nisso, porque muita gente parece que não percebe. Já tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Tudo certo? Tudo tranquilo. Gostou do jogo da seleção? Gostei. Algumas coisas que me chamam a atenção, como esse fato do Neymar. A gente nota ele jogando no Barcelona e jogando muito, com uma maturidade acima do normal, que tocando a bola, fazendo ultrapassagem, fazendo tabelas. E na seleção brasileira não, ele usou a seleção brasileira como um time de pelada, né? Onde ele pega a bola e faz o que quer. Então, tirando esse fato e o fato de voltar o Júlio César, eu acho que foi um bom jogo. Ivan, tudo bem? Tudo tranquilo? Ivan, essa história da discussão de goleiros na seleção brasileira é interessante, porque eu acho que Minas Gerais tem os dois grandes goleiros. Os dois grandes. Eles são goleiros prontos para a seleção brasileira. Deveriam ir os dois. Você está falando de Fábio e Vitor? Porque é o seguinte, eu, por exemplo, particularmente, eu não confio no Júlio César. Eu tenho medo na hora H aconteceu o que aconteceu lá contra a Holanda. E sabe o que é engraçado? Quando você pega e vai analisar alguns goleiros, você busca algumas coisas. A regularidade. Você nota no Fábio uma regularidade acima do normal nos goleiros brasileiros. Ou um goleiro decisivo. Você pega o Vitor, que foi um goleiro decisivo durante esse ano. Foi um goleiro que, das quartas de final até a final, todos os jogos terminaram assim. Hoje, o Vitor decidiu. Tem uma outra coisa nisso. Nós não podemos esquecer nunca que o Vitor foi campeão da Libertadores e o Fábio foi campeão do Brasileiro. Os dois maiores títulos dos anos estão aqui. Os dois goleiros aqui. E agora, eu queria lembrar uma coisa aqui, que o futebol mineiro já começa 2014 muito bem. Por quê? O que se tem sempre por aí é uma discussão. Muita gente falando bobagem, muita gente anunciando Cuca num outro clube, muita gente anunciando Marcelo Oliveira em outro clube, muita gente que fala simplesmente para jogar a notícia para o telespectador, para fazer gracinha. Isso é um absurdo. Então, o resultado: Marcelo Oliveira reformou com o Cruzeiro, que permite ao clube fazer um planejamento, organizar tudo, e o Cuca também renovou com o Atlético. Ou seja, o futebol mineiro vai no caminho certo, que é aquele do planejamento, da manutenção de elencos e de treinadores. Então, eu acho que é preciso ter muito cuidado nesse momento para não ficar embarcando. O Cuca já é do Botafogo, o Cuca já vai para o Santos, o Marcelo vai não sei para onde. Nada disso. O futebol mineiro segue tranquilo. A história do Cuca, por exemplo, lá vai para o terceiro ano no Atlético. O Marcelo renovou até o fim de 2014. Tiver um resultado ruim, é só a torcida não pegar no pé. Por quê? Os treinadores fazem o trabalho que a gente já sabe qual que é, já se conhece o trabalho deles, é um trabalho sério, e o Marcelo já vem procurando dar uma reforçada com gente nova. O Marconi do Vasco deve vir para o Cruzeiro. Quer dizer... Marconi é o nosso amigo lá do... Está por conta disso, do marketing do Cruzeiro. Do marketing, aliás, um amigo nosso, grande profissional. Você já conhece o trabalho deles,
Já sabe que o trabalho deles dá Mas resultado. é porque o futebol mineiro, ele encontra adversário dentro de Minas. Né? Porque às vezes vem foragido de algum lugar e chega aqui e coloca certas informações para colocar fogo no negócio. Isso o Atlético encontrou durante a Libertadores. O Cruzeiro encontrou logo após o término do Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro perdeu um jogo e o Marcelo já não prestava para mais nada. Então, tem que se tomar muito cuidado. Eu acho que isso que o Atlético e o Cruzeiro estão fazendo foi o mais correto. Encerrar essa discussão antes do campeonato e blindar. Essa conversinha que está acontecendo é mentira. Os treinadores já estão de contrato renovado e já começam a trabalhar para o ano que vem. E vários jogadores também já estão renovando. E agora o Cruzeiro segue aí, tem que terminar esse campeonato de uma forma digna, porque eu acho interessante a colocação do Marcelo Oliveira aqui. O Cruzeiro não depende de mais nada, mas outros clubes dependem de resultados do Cruzeiro. Agora, e o Atlético é aquele que tem uma situação, tem que dar uma ajeitada aí para disputar o título mundial com dignidade. Ninguém é obrigado a ser campeão. Quer dizer, o sonho do torcedor é ser campeão, mas o que se espera é que o Atlético chegue lá com um time em situação de igualdade para fazer uma boa disputa. Esse final de Brasileiro. E, se possível, trazer o título, né? Esse final de Brasileiro, por exemplo, o Cruzeiro joga contra o Vasco, lá no Rio, que está brigando contra o rebaixamento. Enfrenta o Bahia, que briga contra o rebaixamento. E o Flamengo, que daqui a pouco acho também que não vai nem feder nem cheirar. Né? O Atlético joga contra o Fluminense, que pode cair, o Goiás, que briga por uma vaga na Libertadores, e o Vitória, que também briga por uma vaga na Libertadores. Pô, não é um campeonato qualquer. Não acabou a graça, não. Continua. E o mais engraçado é que o desespero vai aumentar nessa reta final. Porque, por exemplo, São Paulo contava com a vaga do São Paulo na Libertadores através da Copa Sul-Americana. E isso pode ser que não aconteça, porque a Ponte conseguiu um resultado importante. Agora, imagina no ano de 2014, ano de Copa, aqui no Brasil, um ano que as atenções estão todas voltadas para o futebol brasileiro, não ter nenhum representante de São Paulo na Copa Libertadores. A Ponte Preta pode ser o representante. Mas aí não é Campinas. Mas ainda não é. Mas é paulista. Mas né? tem um detalhe aí, e que a gente vê essa questão da reforma do contrato do Cuca também. Eu acho que pesa muito na preparação para o título mundial. É mais uma tranquilidade. Exatamente. É mais uma situação resolvida em que o treinador não fica naquela história. Olha, se eu não vencer, eu posso ser demitido. Não. Resolveu. E é interessante, o Atlético vinha discutindo isso já há algum tempo. Então as coisas estão sendo feitas da maneira mais correta possível, né? Você está adiantando, antecipando uma coisa, um problema que você teria um pouco mais para frente. A resolver esse problema. Quer dizer, eu não tenho que esquentar a cabeça com nada. Uma semana importante, no outro aspecto, o Cruzeiro ultrapassa 44 mil sócios torcedores. Quer dizer, ultrapassou o Corinthians. Não é qualquer um. Você perde hoje para Inter, que tem 110 mil, Grêmio, que tem 75 mil, depois vem o Cruzeiro. O São Paulo vem só diminuindo. Por quê? Porque não tem resultado. Mas aí, Ivan, essa situação é a seguinte: o clube depende muito, no futebol é assim, né? Depende muito dos resultados no ano. O Cruzeiro fez um ano muito bom. Aliás, muita gente dizendo, todo mundo achava que o Cruzeiro não seria, todo mundo vírgula, o cara pálido. Alguém te perguntou? Não, eu tenho coluna, você escreve a coluna para o jornal e ela fica arquivada, então é só conferir as colunas. Agora, o que conta muito também é a situação do estádio, que o Cruzeiro adotou. E acho também que os resultados. O Atlético também vive um bom momento com os seus sócios. Acho que o futebol mineiro busca, a minha opinião, é que cada clube deveria ter o seu estádio. Eu ainda sou dessa opinião, mas porque é uma outra situação. Só que no estágio atual é importante permanecer dessa maneira. É uma questão Voltando ao esse negócio do sócio torcedor, o Atlético só não aumenta porque o estádio que ele joga não permite. Né? Eu esqueci de falar aqui que o Flamengo tem 47 mil, o Flamengo é o terceiro, o Cruzeiro é o quarto. O Atlético tem 8 mil
5.400 vagas por jogo, são 8.000 galos na vez. Mas por quê? Porque o estádio Tanto só é comporta que, 22 mil pessoas. por exemplo, na venda do pay-per-view, o Atlético é o campeão. Campeão. É. Bom, Só deu Minas Gerais esse ano. então, só deu Minas Gerais e até lá. E agora torcer para o América subir. Está precisando. E lá na Argentina já estão dizendo que a capital mundial do futebol é Belo Horizonte. Porque a Argentina vem para Eles Belo têm Horizonte, que- aí descobriram, tem o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores. Isso para os argentinos foi um prato feito. E para os mineiros também, né? Exatamente. Tá certo. Ivan, muito obrigado. Obrigado, estamos aí. Ficamos por aqui. Obrigado, telespectador Gerson, muito obrigado. Não nada. Ficamos por aqui. Continuem com a gente, mandando sua opinião, participando. Rede Brasil, estamos com você.